Salve, quebrada, salve, família. Galera, hoje a gente está com duas pessoas maravilhosas aqui sentadas no espaço 155 e tá rolando todo o acontecimento aqui ao vivo, tudo ao mesmo tempo. E a gente está aqui na mesa trocando uma ideia com duas meninas maravilhosas. Precisava que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da história de vocês para a nossa audiência. Quem pode começar? Oi, meu nome é Flor Priscila, meu nome é artístico, né? Real mesmo, é só Priscila, porque minha mãe não foi tão criativa assim. É Flor, vírgula, Priscila. Sou escritora, sou turismóloga, dramaturga e livreira oficial da editora Fêminas. Legal. Aí hoje estou aqui no evento representando a editora. Bacana. Maravilha, eu sou a Marina Ruivo, sou escritora também, e sou editora da Garoupa. Também, isso mesmo. Então, estou aqui no evento representando a editora e, ao mesmo tempo, fiz a mediação, né, de um dos debates, que foi sobre por que escrevemos. Bacana. Então, para começar a falar aqui, muitos artistas, eles têm algumas dores que é principalmente em relação mesmo à editora, a produzir, a colocar o trabalho dele no mercado, que muitos entendem e tem algum valor nesse, algum sentido, que é caro e não é muito acessível. Como vocês enxergam, então, quanto editora? Certo. Bom, então, eu sou uma editora recente, né? Faz 1 ano que eu montei a Garoupa e super independente, assim como a Fêminas. Então, o que acontece? A ideia da editora ela surgiu para se juntar a esse movimento que vem acontecendo já há algum tempo de editoras independentes. A gente não cobra para publicar, mas publicamos tiragens pequenas, né? Pô, isso tem um custo. Da onde vem esse custo? Se é algo bem pequeno, não tem custo. Tem custo, tudo tem custo. Então, o que por enquanto, a gente tem feito como, né? Não, então, porque assim, eu trabalho também para outras editoras como revisora e preparadora de originais. E é daí que eu sobrevivo. A editora, por enquanto, ela não me permite sobreviver. Ah, sim. Então, o que eu faço é assim, os autores, a gente só faz um combinado. Vamos dizer que você me apresentou um livro e eu avaliei, a gente avaliou, o conselho avaliou, falou, legal, vamos publicar. Aí a gente combina uma tiragem pequena, fazemos o lançamento, e aí, vamos dizer que a gente publicou 50 exemplares do seu livro e vendeu 45. Aí você compra esses 5 que faltaram com o desconto de autor e aí eu consigo pagar a tiragem e depois eu vou fazendo novas. Mas é isso, então os autores não pagam, né? O processo é esse, eles enviarem o original, são avaliados, se for aprovado, é dessa maneira. Olha, eu tenho uma experiência com publicação bem diversa, porque eu já, como autora, já passei por editoras, tenho um livro com autoria, né, de outros livros que são por editoras, são publicados por editoras. Já tive obra solo também por editora. E aí, enfim, várias coisas aconteceram ao longo dos anos e eu fui ficando um pouco desanimada, não tive boas experiências com os livros solo. Só uma, que foi com a Rico Editora, que, nossa, foi ótimo, assim. Mas aí veio o quê? Pandemia, tudo, aquela, sabe? Atrapalhou tudo. Em 2022, eu montei o meu selo literário para me autopublicar, assim, mais formalizado, tudo. Eu falei, não, eu vou fazer essa bagaça, deixa eu aprender a fazer. Já era xereta, queria saber como. Comecei a estudar produção editorial, o que faz, como é que é o começo de tudo, como é que, sabe, quais são os profissionais, o que precisa, quais são os programas, os meios, as ferramentas, o processo do livro, desde o comecinho, da ideia até ele estar embalado. Legal. E aí fui estudando e me usando como cobaia. Que eu pensei, bom, eu não vou pegar o livro de uma pessoa e fazer merda. Claro. E eu fui usando os meus livros e fui lá, fui experimentando, e aí tinha ideia. Eu já gostava muito dessa parte de projeto gráfico, então eu testava.
Ia testando. Eu tive a ideia de fazer tal coisa. Eu ia lá, fazia impressão e saía vendendo. E aí, dentro disso, ao mesmo tempo, tem uns livros que são por editora e eu ainda tinha os da Rico Editora, que foi um romance, Uma Bandeira para Carlito. E eu ganhei um concurso literário com ele dessa editora em 2018. Cara, parabéns. Então foi muito massa, foi meu romance de estreia, foi bem legal. E aí, agora estou no processo de reescrita. E também, agora como livreira da Féminas, pretendo voltar a esse universo das editoras com a Féminas, né? Porque trabalhando com elas, eu vi a forma como elas trabalham, enfim, aí me senti bem acolhida e segura para publicar através de editora. Porque depois que a gente aprende a fazer, né, a gente fica... não sei dizer. Só que é bom também, sabe? Só descansar um pouco e, minha parte é essa, fiz o livro, faz aí o que vocês acharem melhor e vamos lá, vamos vendendo, vamos legal. Vocês duas falando, me remete que eu não sou da produção do livro, tá? Também não sou artista, eu vivo no mundo da arte, converso com muitos artistas, mas eu não sou artista. Cara, pra mim parece ser algo tão complexo, e vocês duas falando, parece que é algo tão simples. A mim ficou me apresentando como algo complexo. E aí vocês falando, não é assim, Depois que aprende, depois que a gente pega o jeito, que entende, porque tem um livro, o livro, aquela coisa sentimental do livro, isso foi falado em uma das rodas ali, né, de debates, mas tem um livro do produto que você vai comercializar, e, enfim. E aí você tem que entender, né, disso também. O que é o livro? O que você vai fazer com esse livro? Qual que é o seu público-alvo? Então, tudo tem que conversar. Você não pode ter um livro de um gênero e aí você vai botar uma capa que não tem nada a ver. Tudo tem que conversar, tem que ser direcionado, sabe? Tem que ser a intenção. Tudo que você faz tem que ter uma intenção. Você não pode simplesmente, eu vou colocar isso aqui porque isso aqui eu quero. Não. Tem que ter um motivo, um objetivo. E aí é o seu gosto, alinhar o seu gosto com o livro enquanto um comércio. Então você vai aprender, mas depois você pega o jeito. Vai que vai. Bom, é muito bom. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, fiquei pensando um pouco, né, quando você falou de ser simples, aí me peguei pensando se é simples ou complexo. Eu acho que é uma mistura, né? Acho que é uma mistura porque, assim, tem algo também que, às vezes, as pessoas que não trabalham com o livro não têm ideia de por quantas pessoas o texto passa até ele virar livro. Sim, né? Eu sei. Isso mas é uma coisa interessante. Então, por isso que eu fiquei pensando assim, tem também nesse sentido, né? Desde que o original ele é aprovado, aquele livro vai passar por muita gente, né? Que vai ler e sugerir coisas para o texto. Então, além de corrigir a linguagem, né? Mas fazer sugestões mesmo. Então, tem essa parte que a Flor estava falando, gráfica, né? E visual, de pensar a capa, como é que vai ser, que vai dialogar com aquele conteúdo, o próprio projeto, né? Como é que você vai diagramar aquele texto? Então, tem um lado simples, mas acho que ao mesmo tempo tem um lado complexo, né? Trabalhoso, vou dizer, mas muito gostoso, é meio viciante, assim, também. E agora eu entendi tudo isso, achei maravilhoso, e eu tenho uma provocação para vocês. Nem tudo aqui é história de ser feliz e ser que a história de vocês é muito séria. A gente está vivendo uma era do mundo digital. E aí vocês é uma produtora independente. Imagina o quanto que uma produtora aqui está combatendo, concorrendo com o mundo digital. E vocês, como independente, como que vocês enxergam essa concorrência de fato? Como você enxerga isso, as duas? Pode. Tá, eu vou começar. Então, é difícil, né? Acho que a primeira palavra é que é difícil. Eu acho que até talvez um pouco antes do digital, a questão talvez seja a nossa tradição no Brasil de poucos leitores, que não é por acaso, a gente, né, teve toda uma política aí desde o início
de analfabetismo e tudo mais. Então, a gente tem poucos leitores. Então, eu acho que o universo digital, ele veio e ele é mais um elemento que tira, né? Mas a gente já tinha uma tradição de poucos leitores, né? Então, isso já é complicado. Acho que, pensando especificamente no digital hoje, o que eu reparo é que a gente tem uma... vamos disso aqui, desse aparelho que está na minha mão, smartphone, né? Desde que eles se popularizaram, eu acho que a gente está atravessando um momento que a gente nem tem ainda como avaliar direito, que é de mudança, não é só de comportamento, é de forma de pensar, né? Então, tem uma das coisas que se fala muito é como a nossa concentração ficou prejudicada, né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro disponível para o que está acontecendo no presente e, ao mesmo tempo, disponível aqui para milhões de outras coisas. Então, é como se a gente também nunca tivesse integralmente só num ambiente, só convivendo com aquelas pessoas. E aí, isso, se você pensar no universo da leitura, que a leitura é algo, em essência, que se faz sozinho, né? Claro que a gente tem saraus e tal, a gente tem esse lado público da leitura, mas essencialmente a leitura é uma atividade solitária, né? E que exige concentração. Então, nesse sentido, eu acho que sim, a gente tem uma concorrência muito difícil. Sabe, né? uma coisa que me remeteu aqui, vocês podem até colocar nesse contexto, para começar, mesmo sendo digital, ele te cansa mais do que um livro. Porque o digital ele tem toda a luminosidade, negócio de tela, e ninguém consegue ler um livro de 2 horas no digital como a gente faria com um livro. Vocês têm esse entendimento? E também isso pode ser um fator para vocês mostrar, você está lendo no digital, mas se você pegar um livro aqui, muito mais você vai descansar melhor a sua mente no visual, no sentido. Inclusive, se você estiver lendo num livro, ou pelo menos num aparelho digital projetado para leitura, um leitor digital, além de você ter um conforto visual e tal, você não vai ser invadido o tempo inteiro por coisas que te chamam para outras coisas, que te chamam da leitura, né? As notificações só. Então, nesse sentido, faz muita diferença, né? Porque se você está lendo no celular, e o celular... Eu odeio ler no celular, eu assim, não gosto. Mas muita gente acaba lendo, estudantes de faculdade, que estão no ônibus, né? Assim, mas o notificação está te levando para sair daquilo. Então, é muito complicado, né? Então, nesse sentido, o livro... Ou pelo menos o livro digital, que se você estiver lendo num aparelho, tipo o Kindle da Amazon, mas tem outros, né? Sim. E você, aí a luminosidade é outra, não vai ter a luz azul. Mas não é todo mundo que pode ter isso aí, que é um pouco salgado. Por isso... Às vezes o cara que tá lá na quebrada lá, e tá mais no celularzinho, tinha isso daí pra ele não. Exatamente. Complicado. Nossa, eu concordo com tudo que a Marina disse. E aí, isso que você falou agora, da questão do valor, né, dos leitores digitais, me fez lembrar de uma coisa, porque ultimamente tá rolando essas discussões, né, de livro físico e livro digital, e aí tem as pessoas que são muito, muito contra e as pessoas são muito a favor. Mas aí tem um grupo de pessoas que, assim, que consegue analisar as realidades, são várias, né? Realidades paralelas aí. Tem pessoas que têm grana para comprar o melhor leitor digital e ter o conforto, mas tem outras realidades. Tem pessoas, por exemplo, que moram com outras pessoas na casa, tem outras demandas, tem crianças pela casa, ou mora numa casa, num cômodo, sabe? E aí o vizinho tá ouvindo música, ou, enfim, outras realidades, né? Então nem todo mundo tem ali um quarto só para leitura, nem todo mundo dorme sozinho. E também nessa discussão tem o valor dos sebos.
Nossa, muito legal. Muito das pessoas. Muito pouco, desculpa, viu, vocês, eu comprei muito pouco livro diretamente novo. A maioria dos livros que eu fui, podem cedo. Sabe, olha, eu fui comprar livro novo em livraria adulta. Eu mesma ir lá comprar, escolher adulta. Porque eu não tinha, primeiro, porque a cidade nem tem. É uma cidade do interior de São Paulo, eu moro no interior. Lá tem 122 mil habitantes. Não temos livraria. Livraria não temos. Temos lugares de outras coisas que vendem livro. Então, tem uma cafeteria que vende livro. Aí tem uma estantezinha. Tem uma papelaria lá que vende livro. É uma pena, porque aí não vai ter uma gama de... Não, eles só colocam os que a galera procura, os top aí das listas. Só que o principal argumento da galera que é a favor dos e-books é o valor. Só que se a gente olhar os sebos, gente, sebo é livro de R$2, R$5, R$10. E tem livros em ótimo estado. Com certeza. Entendeu? Então é sempre bom a gente lembrar que existe sebo. Porque realmente tem alguns livros, e a gente sabe o custo de um livro. Existe o sebo também, vocês como produtora, vocês estão ganhando, ao mesmo estando no sebo, você produz. Exato. Em algum momento. Né? Exatamente. Então, assim, tem gente que fala, não, mas, pô, livraria, você vai lá, essas livrarias de shopping, livro a 90. A pessoa fala, não, mas por que um livro? Só que a gente que produz livro, a gente sabe o valor. Porque ele é R$90, porque tem papel, é capa dura, é não sei o que, não sei o que. Várias pessoas que fazem processo de shopping, nananã, tudo influencia. Só que tem o outro lado, de que realmente tem pessoas que a pessoa vai ter que escolher entre pagar a conta de luz e comprar um livro de R$90. Não vai. Então, é sempre bom lembrar que existem os sebos. Tem aqueles sebos de igreja, que é de doação de igreja, brechó de igreja, que vende também muito livro, que a galera doa livro, né, para as igrejas venderem. Eu gosto, e ao mesmo tempo me chateia. E ali é algo que eu vou estar indo buscar. E, olha, é sempre bom você ter algo. Sim. Mas eu não consigo ter um poder de escolha ali. Porque eu não vou ter, você entendeu? No sebo vai ter o que alguém vendeu muito baratinho, ou que alguém doou e tal. Mas não vou conhecer, vai dar-me conhecimentos de autores que eu conseguiria buscar tendo uma livraria que eu pudesse chegar até a livraria e comprar mesmo, certo? É todo mundo ter condições para buscar. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas, sabe que não é assim. Então, por exemplo, na minha cidade não tem livraria. Não é nem questão de ter a grana ou não ter. Né? Até quem tem, não compra, porque não tem flor. Ou vai em Sorocaba, no shopping, lá em Sorocaba comprar, ou compra. Agora em Tatuí mesmo, não tem. Então, isso que é interessante, acho bem legal isso que você está pontuando, aí eu ia te perguntar até a cidade. Essa é uma realidade do Brasil, assim, a gente tem livrarias em pouquíssimas cidades. Assim, as livrarias estão nas capitais e em algumas grandes cidades. Porque eu também tive algumas experiências, então morei uma época em Assis, onde tem uma Unesp, eu fui para lá porque eu estava como professora substituta na Unesp, curso de letras, e tinha uma livraria que fechou, e aí ficou uma papelaria que vendia livros. Depois, eu tive uma outra experiência na região norte, no interior de Rondônia, onde eu fui também como professora. Não, eu fui para lá, né, como professora. Não tem também livraria, não é. E aí onde eu estava ali? De grandes centros, aí se remete ao Brasil, porque outros países têm essa cultura. Exatamente, então isso que eu ia falar, Brasil, né? Então o nosso país, ele não tem uma cultura de livrarias, não tem. Isso não é horrível, isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Livraria vendia, por exemplo, lugares que eu ia muito, que eu nem sei se tem hoje, que faz um tempo. E parece que acabou que chegou assim, falou, não sei se está... Até você perguntou para vocês, Conjunto Nacional... Fechou a Livraria Cultura. Sim. Fechou. Vai ser um dias agora, né? Caramba, meu. É real. É que a pessoa ia para passear e ao mesmo tempo ela folhava e aí, tipo, nem não tendo condições, mas era um lugar que era acessível para as pessoas estarem indo, né?
Exatamente, porque tinha as poltronas, você podia ficar, né? Sim, sim, já influenciava a leitura. Exatamente. E aí, quando você não tem isso... Se uma livraria, a cultura acabou, vai pra Mas Não dá para saber, é bem aflitivo. Sim, Saraiva, até... Assim, a gente, por outro lado, a gente tem um movimento aqui em São Paulo, não sei dizer se no Rio ou Belo Horizonte se também está acontecendo, eu não sei mesmo. Mas aqui em São Paulo a gente tem um movimento que estão surgindo várias pequenas livrarias de rua. Isso é interessante, Então, estão surgindo muitas mesmo. São pequenas. Como se fosse uma banca você está tendo aqui, e aí vai para a rua e monta essa banca? Não, livraria mesmo. A gente tem livraria mesmo. Digo de rua porque, assim, que elas não estão em shoppings. Nesse sentido. Perfeito. Porque a gente viveu até há pouco tempo isso. Assim, começou que para você achar livro tinha que ir no shopping, né? Tinha que ir no shopping. A própria Livraria Cultura, que faliu, ela tinha aberto lojas em shoppings também, né? Continua tendo em shopping, mas hoje acho que em shopping aqui tem a leitura. Se não me engano, a rede de shopping hoje é a leitura. A Livraria da Vila abriu algumas e tem também. Mas tem aberto, então, livrarias que estão como lojas. Vai na rua, Sim. né? Em vários bairros. Tem algumas que são específicas, então tem, acho que é Gato Sem Rabo, né? Que é só para autoras, mulheres. Então, isso é um movimento interessante, mas também a gente não sabe quanto elas vão durar, né? Assim, tomara que tomara longa. Exatamente, mas a gente não sabe. Então tem isso. Agora, eu realmente desconheço se isso está acontecendo, sei lá, no Rio, Minas, Porto Alegre, não sei, né? Eu não sei. Eu queria agora para as duas, uma para você, dentro de ser essa produção independente e tal, você conseguiria me falar um case de sucesso de vocês, de algum ator, de algum... Eu acho que a gente tá Desculpa, não entendi. Eu queria um case de sucesso, um livro de sucesso, um autor de sucesso que aconteceu dentro dessa produção independente. Eu vou começar, então. Bom, primeiro, acho que para responder a sua pergunta, que é ótima, dizer que, assim, os casos de sucesso dentro do que a gente, né, de uma editora independente, eles são um sucesso muito diferente do sucesso de uma grande editora, né? Então, a gente não vai estar falando em milhares de exemplares vendidos, né? Mas, nesse sentido, eu acho que eu apontaria... O primeiro livro que eu publiquei foi o ano passado, né? Em setembro do ano passado. Eu acho que ele entraria como um caso de sucesso. O livro se chama Leia Esta Canção, Beto Guedes. O que acontece? Eu organizei este livro e sou uma das autoras. Então, ele é um livro de contos. Eu peguei o primeiro disco do cantor e compositor mineiro Beto Guedes. É um disco que se chama A Página do Relâmpago Elétrico. E chamei autoras e autores para que, a partir de uma música, cada um fizesse um conto. Ao mesmo tempo, chamei ilustradores para também criar ilustrações a partir dessas canções. E entraram o que eu chamei de faixas bônus, que são textos extras que falam um pouco da trajetória do Beto Guedes, uma série de coisas assim. Sendo, assim, o lançamento juntou muita gente, bastante. Depois a gente foi para Belo Horizonte lançar lá, a gente foi até o bar, fazer o Clube da Esqui. Você conseguiria falar a tiragem que foi esse livro? Então, na noite do lançamento, eu fiz 120 livros, vendi esses 120, depois fiz mais, né? Vendemos mais em Minas, e aí estou fazendo, né? Então, acho que ele entraria com esse caso de sucesso. E uma outra coisa que eu acho que, antes de passar a palavra para a Flor, comentar, a gente repara, isso eu já sabia da minha experiência como autora, que publiquei pela Patois, e de amigos, que, assim, geralmente, quando um autor ou uma autora está publicando o seu primeiro livro, esse primeiro livro costuma ser um caso de sucesso. Olha que legal, cara. Família vai em peso e os amigos vão em peso, inclusive amigos que às vezes não têm tanta proximidade com o universo. Dizer que conhece o trabalho do cara fica prestigiar. É muito legal. Então
isso é uma coisa que, assim, eu já sabia que geralmente o primeiro lançamento junta muita gente, vende bastante. Então tem isso também. Eu quero que você fale. Bom. Tá. Você me remeteu uma outra Sim. coisa. Por exemplo, na música, às vezes a pessoa lança algo numa produtora independente, assim, uma produção independente, mas pode acontecer de aquilo estourar mesmo, mas se vender milhões de cortes, que coisa. Dentro da produção de vídeos, isso pode também acontecer? Pode, mas é mais difícil. Acho que a gente até... Nos meus sonhos isso acontece sempre. Você quer falar da vida Mas real? vocês trabalham, vocês têm a intenção com o trabalho de vocês para isso? Olha, eu acho que nesse sentido que você está falando, do inesperado, né? Eu acho que o inesperado é difícil a gente prever, né? Assim, então, não sei. Existe é uma mistura de fatores, né? Assim, do que a gente recebe de original, daquilo que a gente vai avaliar que tem uma qualidade literária, para saber se aquilo vai chegar nas pessoas. Tem os prêmios. Tem os sabe se vai ganhar. os prêmios são uma coisa também totalmente imprevista, eles dão muita visibilidade, mas não tem como saber, assim. Então, não sei, assim, eu acho que é o imponderável, né? Eu quero que você fale sobre as sucessos, e aí a gente vai entrar num assunto aqui, para que eu preciso falar, a gente não pode encerrar essa manhã, porque eu sei que você está com tempo, mas aí para já entrar, para não ficar muito lá na frente. Perfeito. Olha, eu vou só pedir um pouco de paciência, porque assim, gente, eu tenho como te responder, só que são duas pessoas que vão te responder. A Priscila, o CPF, e a Priscila Livreira da editora. Maravilha, melhor ainda. Porque com os dois universos eu tenho respostas diferentes. Enquanto livreira da Fêminas, eu concordo também com o que a Marina falou. Tipo, o que é sucesso pra gente não é o mesmo sucesso dessas filas, 2 horas de fila de autógrafo. Seria ótimo, um dia será, né? Mas, assim, 100 exemplares que você faz e você vende isso em 3 meses, nossa, você já fica... Que legal, cara. Você já se sente, entendeu? E, tipo, tem autores famosos que... É bônus que eles dão, entendeu? Então, é diferente. Mas, ó, como Priscila, a livreira, dentro do catálogo da editora, realmente tem títulos que vendem mais, que vendem muito. E é também uma coisa que eu concordo com a Marina, é um conjunto de fatores. Olha, por mais que você trabalhe, que você vai lá, você faz divulgação e você... e uma coisa que as pessoas não sabem, mas que eu vou explanar, porque eu falo mesmo. Galera, por que vocês não fazem entrevista com o jornal, botam em revista? Isso é pago. É pago. Você tem que pagar, gente. Vai chegar lá, ai, oi, jornal, aqui meu livro, tem como fazer? Não, é pago. Você tem 300 aí, faz um pitch de 300 que eu... Entendeu? Então, as grandes editoras têm grana para lançar o autor, tem grana para botar a entrevista dele na Folha, no Estadão, não sei aonde, não sei, e leva o autor lá pro encontro com a Patrícia Poeta, leva o autor pro Fantástico, e na Bienal tem os melhores estandes, que é uma coisa que as pessoas não prestam atenção quando vão nas feiras, mas comecem a perceber, os melhores estandes são das grandes editoras, porque muitas pessoas não sabem, entendeu? E o tamanho do stand influencia o quanto aquela editora... Visibilidade, todo o visibilidade, isso, né? o quanto ele Identidade visual. entendeu? Investe mesmo, pega aquele autor e fala, não, a gente vai fazer a carreira dele. Porque a gente tem dinheiro para botar ele nesses podcasts aí que já são super famosos, e aí vai lá e vai e paga. Tem dinheiro para botar eles nas revistas mais tops, vai lá e paga. Só que não tem essa grana. Tem autores que vieram de editoras pequenas que fizeram muito sucesso.
fala furar a bolha. E aí até na mesa ali foi citado um autor, que é o Maílson Furtado, que ele ganhou o Prêmio Jabuti, né? Foi o livro do ano, a poesia, há uns anos atrás. E ele é do... gente, eu esqueci qual é o estado. Se eu não me engano, ele é do Ceará. Desculpa se eu estiver errando. Mas, assim, é de uma cidade do interior do Ceará. E, assim, ele se autopublicou e ele ganhou um dos principais prêmios do Brasil. Foi sucesso. Uma bolha. Ele, assim, arrebentou a bolha. Sim, acontece esse monte de... É sorte com talento, com estar ali na hora certa, no lugar certo, que já aconteceu de autor. Fala assim, poxa, eu tô fazendo ali, não tá indo. Aí uma pessoa dá uma chance pra ele e dá, aquilo ali explode. Sabe? Basta uma pessoa dar uma chance e aquela ser a chance certa, na hora certa, explode a pessoa. É disso que se trata. Entendeu? Essa é a minha resposta como livreira. Agora, a minha resposta como Priscila, CPF, é um pouco disso também. É um pouco disso, mas é além. Porque, enquanto Priscila, enquanto uma pessoa que vende livro de forma ambulante, eu fiz um mochilão pelo Brasil, passei por 9 estados. Além de São Paulo, porque eu comecei o mochilão pela cidade de São Paulo mesmo. Então, dá 10 estados no total, mas outros estados... vendendo livro na rua. A minha atrás isso era muito. Era de mão. Tinha gente que ficava, vendedores ficavam ricos. Eu fiquei rica, mas tô indo. O que eu quero dizer é o seguinte: vendendo livros na praia, nos barzinhos, várias cidades do Brasil. Então, tive essa noção de como é cada lugar tem um ritmo, cada lugar tem um jeito de você falar com as pessoas, um jeito de abordar. Então, por exemplo, eu chego num barzinho, né? Geralmente, barzinho, eu trabalho à noite, então eu vou, boa noite, gente, desculpa interromper a conversa de vocês. Aí vou, Priscila, eu sou escritora, eu sou artista, enfim, o que sair ali na hora saiu. Se apresentar minha arte para vocês, eu mostro o livro e tal. E ainda era essa. Então, eu tive que ressignificar o que era sucesso para mim. Sucesso para mim não significava mais, será que eu vou vender os 100 exemplares que eu fiz em 2 semanas? Não, sucesso para mim era, hoje eu vou sair, vou conseguir a grana para pagar a hospedagem, para pagar o hostel, a pensão onde eu tô, pagar minha alimentação, para ter a minha alimentação, para não ficar, sabe, tipo, ter ali a minha... sabe, a minha segurança. Hoje eu vou... tá tarde da noite, porque geralmente trabalhando em barzinho eu fico até enquanto tem gente. Geralmente a galera fica até 11 horas, meia-noite. E, poxa, eu vou... não vou. Minha segurança. Eu sou uma mulher viajando sozinha. Não vou dar esse mal. Vou pagar um Uber, sim. E eu trabalhei pra isso. Eu trabalhei pra me manter. Olha uma coisinha. Pô, que legal. Vou ali, vou comprar pra mim. Vou me manter. Hoje eu vou pedir um lanche. Vou lá, peço um lanche. Legal, cara. Então, significar o que era sucesso para mim. Hoje, uma caixa com 100 exemplares, geralmente é a tiragem que eu consigo fazer, assim, de 100 em 100. Às vezes eu faço de 50 em 50, que aí eu divido 50 do de contas e 50 do de para ter dos dois. E assim, eu consigo vender diretão, assim, vendendo na rua, em 2 meses. Isso, sucesso, best-seller. O meu próximo livro é de crônicas inspiradas nessas viagens. Você pela verso independente, 100 livros em 2 meses, em 3 meses. Muito. É um sucesso. Legal. Então eu tive sucesso pra mim. E eu posso só contar uma historinha? Eu vou tentar resumir. Eu não posso. Eu tenho um assunto aqui que é muito relevante. Não posso. Isso é muito importante. Não, porque, por exemplo, em Paraty, ai, socorro, peraí, calma. Ano retrasado, eu vendendo livro lá, abordando as turistadas lá, o pessoal, né, não sei o quê, aí vinha, era gringo, aí soltava, rolava no inglês, vendia.
Eu não sei falar, mas a gente aprende na hora. A gente, na hora da necessidade, a gente aprende a falar tudo. Fala turco, japonês. Você nem sabe como é que tá falando, mas você fala. Beleza, abordei um casal, tava com uma menina. O nome da menina é Laura. E adora meu livro de poesia. E aí a mãe comprou pra ela e eu tava lá fazendo a dedicatória e ela falou que a Laura tava sendo alfabetizada. A Laura tinha 6 anos, tava começando ali a ser alfabetizada com os livros já. Com livros que não são os livros da escola. Com livros, né, outras literaturas. E ela ia fazer com o meu livro uma tradição de toda noite ler um poema. Olha que legal. Da Laura. Gente, se isso não é sucesso, eu ganhei, assim, não é só meu dia. Eu ganhei, assim, o ano inteiro, entendeu? Hoje a Laura tem 8 e não que legal. Tem isso fala, de mim, sim, eu sigo tudo que ela faz. Parabéns. Tudo, entendeu? Então isso, pra mim, é sucesso. E várias coisas assim, agora, como produtor independente, o último rolezinho nosso aqui, mas não podemos deixar de falar que existe agora um cara que tem um desejo e ele não tem conhecimento nenhum, e nem sabe que existe uma possibilidade de uma produção independente. Como que essa pessoa tem esse conhecimento? Onde que ela tem que ir? Como que ela tem que fazer para chegar até vocês? Ah, tá. Para ela entrar em contato, para ela chegar. Não só entrar em contato, mas saber que existe uma produção independente também, que ela tem essa possibilidade de trabalhar. Sim. Olha, eu acho que hoje, para essa pessoa poder ficar sabendo um pouco da existência da Garopa, da existência da Fêminas, das várias que estão aqui, né? A Chloe, todas elas, eu acho que é muito pelas próprias redes sociais. Acho que é isso. Então, assim, a gente tem o site da editora, mas eu acho que para a pessoa ficar sabendo, e várias pessoas escrevem pelo próprio direct lá do Instagram, perguntando como que você vai mandar original? Pode mandar e tal. E aí eu sempre falo, pode mandar, e passo o e-mail da editora. Então, eu acho que porque como é tão forte essa presença, né, na nossa vida hoje, eu acho que a primeira maneira da pessoa saber é muito pelo Instagram mesmo. Então, da Garopa, é Garopa Editora. E lá a pessoa pode perguntar, pode escrever. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Põe o e-mail, porque ela tem texto, ela pode mandar esse texto por e-mail para a gente poder avaliar. Bacana. Assim, no seu formato também? Também respondendo das duas formas. Como livreira da Fêminas é assim. Algumas editoras, elas abrem chamadas em períodos específicos, então é através das redes sociais que a pessoa vai se informar das datas, e tem outras editoras que trabalham com a seleção aberta o ano inteiro, então também vai ser através das redes. E se a pessoa está na dúvida, gente, usa a hashtag editoras independentes ou editora independente, sabe? E aí vai aparecer já várias. Segue as feiras, sabe? Aí você vai ali em quem a feira marcou, vai em quem que tá seguindo, e aí você aumenta a sua rede, vai conhecendo. Como autora, também autônoma, né? A minha dica é sempre pesquisar. A internet está aí para ajudar, às vezes atrapalha, mas é uma ferramenta que tem todas as informações. Então, a pessoa, primeiro, para ter uma noção do que é o livro, sabe? O que é o livro, como é feito o livro, quais são os profissionais. Gente, joga tudo no Google, que vai aparecer. Vai aparecer em vídeo, vai aparecer em texto, você escolhe o formato, vai aparecer em áudio, né? Então, assim, joga lá. Quais são os processos do livro? Porque foi assim, gente. Bacana. Quais são os processos do livro? O que é o revisor? As pessoas não sabem. Digital. Tem que ter vergonha, digita o que é o revisor, sabe? O que é diagramação, o que é esse palavrão, né? Diagramação, o que é isso? O que faz um diagramador, sabe? O que é do livro que a galera chama, sabe? É a parte interna do livro, aquele papelzinho, o miolo, aí tem a capa, aí tem a orelha. O que é a orelha do livro? O que é prefácio? O que é pós-fácio? E isso faz parte. E você precisa entender do universo que ela quer entrar, ou às vezes a pessoa já está dentro e não sabe o nome das coisas, sabe? Então isso é muito gostoso. Legal. Muito, muito. Quando você começa a aprender.
como buscar uma editora independente. Então, exatamente. Tem as chamadas das editoras. E é isso, gente. Bacana. Eu preciso agora, pra gente encerrar, vocês falem as suas redes sociais agora com mais ênfase para mesmo. Sim. Então, a Garoupa, o site é www.garoupaeditora.com.br. No Instagram, então, @garoupaeditora. O meu pessoal é Ruivo Marina, como escritora, né, também. O que mais que tem? Acho que é isso, né? Mas a gente acaba usando menos. Eu não tenho Twitter, tá? No Instagram, todo mundo tem Instagram. No Instagram já chega de direct também, se você já fez. Vitrine, né? Mais pessoal também. Bom, da editora Fêminas é www.editorafeminas.com.br. O Instagram é editora Fêminas, @editora-fêminas, tudo junto. O meu é @aflorpriscila, OF no final, tá? Tem um OF de oficial, só que ia ficar muito longo. Aí eu botei a Flor Priscila. Priscila normal, gente, com L soda. Flor Priscila. E tem o meu site também, que é florpriscila.com. Obrigado. E eu tenho prazer em falar para as pessoas também. Quem tiver na dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu me comprometo a ensinar todos esses processos do livro. Eu tenho um material que eu fiz, que eu organizei, que foi o meu material de estudo. E assim, eu dou para você. Que legal. É isso. Parabéns. Fala direct que eu tá hein? Olha, muito legal. Eu amei aqui. Foi uma aula. Eu também aprendi algumas coisas aqui. Cara, obrigado de montão mesmo. Foi muito agregador o nosso papo. E essa aula aqui no final, da pessoa como buscar. Cara, muito legal mesmo. Obrigado. Galera, então foi isso. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. É nóis.